O espaço é um lugar curioso, e o Sol é talvez o aspecto mais enigmático. A maior parte da energia usada pela vida na Terra vem desta fonte. Esta bola quente e luminosa de hidrogênio e hélio está localizada no centro do Sistema Solar. Com um diâmetro de 1.392.000 quilômetros, o Sol é 109 vezes mais largo do que a Terra. O Sol é uma estrela anã amarela que tem 4,5 bilhões de anos. É a única estrela em nosso Sistema Solar localizada a 150 milhões de quilômetros da Terra. Em nosso planeta natal, a vida como a conhecemos não seria possível sem a energia do Sol. O Sol pode parecer ser uma fonte constante de calor e luz da perspectiva da Terra. Entretanto, o Sol é uma estrela dinâmica que muda constantemente e irradia energia para o espaço. O núcleo do Sol é o lugar mais quente da Terra, com temperaturas que excedem 27 milhões de graus Fahrenheit. A fotosfera, a região do Sol a que nos referimos como sua superfície, é apenas 10 mil graus Fahrenheit. A coroa, a atmosfera externa do Sol, fica mais quente quanto mais longe se estende da superfície, que é um dos maiores mistérios do Sol. A coroa é enormemente mais quente que a fotosfera, atingindo temperaturas de até 3,5 milhões de graus Fahrenheit. Recentemente, algo maciço tem sido observado ao redor do Sol. Embora não se possa vislumbrar o Sol diretamente a olho nu, e a visão a olho nu é impossível e soa fictício, pela primeira vez a NASA entrou no Sistema Solar e está perto do Sol todos os dias. Neste vídeo, vamos falar sobre a sonda solar de Parker e suas brilhantes descobertas. Uma espaçonave fez o primeiro contato solar da história. Agora que ela voa através da atmosfera superior do Sol ou corona, a sonda solar Parker da NASA coletou amostras dos campos magnéticos e das concentrações de partículas lá. Com esta nova realização, a ciência solar avançou significativamente a Parker Solar Probe. Tocar o material que compõe o Sol ajudará os cientistas a aprender detalhes cruciais sobre nossa estrela mais próxima e seu impacto no Sistema Solar. Assim como pousar na Lua permitiu que os cientistas compreendessem como ela foi formada. Parker Solar Probe Touching the Sun é um momento monumental para a ciência solar e um feito verdadeiramente notável, disse o administrador associado da diretoria da missão científica na sede da NASA em Washington, Thomas Zurbuchen. Este marco não só nos fornece uma visão mais profunda da evolução do Sol e seus impactos em nosso Sistema Solar, mas tudo o que aprendemos sobre nossa própria estrela também nos ensina mais sobre as estrelas no resto do universo. Parker está fazendo novas descobertas à medida que circula mais perto da superfície solar, incluindo de dentro do vento solar o fluxo de partículas geradas pelo Sol que podem nos impactar aqui na Terra. Parker descobriu em 2019 que existem muitas estruturas de comutação magnética, ou zigue-zague, no vento solar próximo ao Sol, embora ainda não estivesse claro como e de onde elas se originaram. Desde então, a distância até o Sol diminuiu pela metade e a sonda solar Parker agora se aproximou o suficiente para identificar seu ponto de origem, a superfície solar. Dados sobre fenômenos que são impossíveis de serem estudados à distância continuarão a ser fornecidos pelo primeiro flyby através da corona e a promessa de voos também adicionais no futuro. Cientista Noor Hawafi, no Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins em Laurel, Maryland, diz: voando tão perto do Sol, a sonda solar Parker agora sente condições na camada magneticamente dominada da atmosfera solar, a coroa, que nós nunca pudemos antes. Nós vemos evidências de estar na coroa em dados do campo magnético, em dados do vento solar e visualmente em imagens. Nós podemos realmente ver a nave voando através de estruturas coronais que podem ser observadas durante o eclipse solar total. A Parker Solar Probe foi lançada em 2018 com o objetivo de aprender mais sobre o Sol, chegando o mais próximo possível dele. A Parker finalmente chegou 3 anos após seu lançamento e mais de 20 anos após sua concepção original. O Sol não tem uma superfície sólida como a Terra tem. No entanto, ele tem uma atmosfera superaquecida, composta de material solar que é magneticamente e gravitacionalmente ligado ao Sol. Esse material é empurrado para longe do Sol, aumentando o calor e a pressão, até atingir um ponto em que os campos magnéticos e gravitacionais são insuficientes para mantê-lo no lugar. A superfície crítica de Alfvén é o limite onde a atmosfera solar termina e o vento solar começa. O vento solar que é criado quando o material solar com energia suficiente para atravessar essa fronteira carrega o campo magnético do Sol com ele enquanto viaja através do sistema solar até a Terra e além dela. O ponto crucial é que, além da superfície crítica de Alfvén, o vento solar viaja a uma velocidade tal que suas ondas nunca podem ser reconectadas com o Sol. Quando a sonda solar Parker atingiu as condições magnéticas e de partículas precisas a 18,8 raios solares, cerca de 8,1 milhões de milhas, acima da superfície solar em 28 de abril de 2021,
durante sua oitava passagem do Sol, ela sinalizou aos cientistas que finalmente atravessou a superfície crítica de Alfvén e entrou na atmosfera solar. Nós estávamos esperando completamente que, mais cedo ou mais tarde, encontraríamos a coroa, mas é muito emocionante que nós já tenhamos chegado a ela. A Parker Solar Probe entrou e saiu repetidamente da coroa durante a passagem aérea, e isso tem demonstrado que alguns já tinham como hipóteses que a superfície crítica de Alfvén não é uma bola lisa. Ao invés disso, sua superfície é enrugada por espigões e vales. Os cientistas podem aprender como os ventos no Sol afetam a atmosfera e o vento solar, descobrindo onde estas saliências coincidem com a atividade solar que vem da superfície. A sonda solar Parker uma vez passou por um pseudo-streamer, uma característica coronal, ao mergulhar a pouco menos de 15 raios solares, aproximadamente 6,5 milhões de milhas da superfície do Sol. Os pseudo-streamers são enormes objetos visíveis da Terra durante eclipses solares que se elevam acima da superfície do Sol. O pseudo-streamer era semelhante a voar no olho de uma tempestade quando você passa por ela. Em contraste com a agitada barragem de partículas que a espaçonave tipicamente encontra no vento solar, as condições dentro do pseudo-streamer se acalmaram, as partículas diminuíram e o número de trocas diminuiu. A espaçonave estava agora em uma região onde os campos magnéticos eram fortes o suficiente para controlar o movimento das partículas. Estas circunstâncias mostraram evidências inconfundíveis de que a espaçonave havia passado pela superfície crítica de Alfvén e entrado na atmosfera solar, onde os campos magnéticos influenciam toda a atividade local. A missão tem várias passagens corona planejadas, a primeira das quais durou apenas algumas horas. Parker continuará a se aproximar do Sol em espiral, eventualmente chegando a 3,83 milhões de milhas, 8,86 raios solares da superfície. A Parker Solar Probe foi programada para outra passagem aérea em janeiro de 2022, provavelmente enviando-a de volta através da coroa. Estou animado para ver o que Parker pode encontrar ao passar repetidamente pela coroa nos próximos anos, diz Nicola Fox, diretor da divisão de heliofísica da sede da NASA. A oportunidade para novas descobertas é ilimitada. A atividade solar é outro fator que influencia o tamanho da coroa. A borda externa da coroa vai crescer à medida que o ciclo de atividade do Sol de 11 anos, ou ciclo solar, se agarra, aumentando a probabilidade de a Parker Solar Probe passar mais tempo dentro da coroa. A física sem precedentes começou a emergir mesmo antes das primeiras viagens pela coroa. Em recentes encontros solares, a Parker Solar Probe coletou dados identificando a origem das formações em forma de zigue-zague no vento solar, chamadas de switchbacks. Os dados indicavam que a fotosfera, ou superfície observável do Sol, é um local onde começam os switchbacks. O vento solar se transformou em um vento de proa implacável das partículas e campos magnéticos no momento em que ele percorre 93 milhões de milhas para a Terra. O vento solar, entretanto, é padrão e estruturado à medida que sai do Sol. Algumas estranhas dobras em forma de S nas linhas do campo magnético do vento solar foram encontradas pela missão Ulysses da Agência Espacial Europeia da NASA, em meados dos anos 90, quando sobrevoava os polos do Sol. Essas dobras fizeram com que partículas carregadas viajassem para longe do Sol em um padrão de zigue-zague. Por muitos anos, os cientistas acreditavam que esses desvios esporádicos só ocorriam nas regiões polares do Sol. A uma distância de 34 raios solares do Sol, em 2019, Parker descobriu que as trocas não eram incomuns, mas bastante frequentes no vento solar. Isso provocou novas investigações e um ressurgimento de interesses nas características. De onde eles chegaram? Eles foram formados na superfície do Sol ou foram resultados de um processo que dobrou os campos magnéticos na atmosfera do Sol? Um ponto de origem é finalmente confirmado por estar perto da superfície solar pelas novas descobertas, que estão atualmente em revisão pelo Astrophysical Journal. As pistas apareceram quando Parker orbitou o Sol em sua sexta vez, a uma distância de menos de 25 raios solares. Os dados revelaram que as trocas ocorrem em manchas e contêm mais hélio do que outros elementos conhecidos como originários da fotosfera. Os cientistas descobriram os remendos alinhados com funis magnéticos que emergem da fotosfera entre as células de convecção. Estas estruturas são conhecidas como supergrânulos, o que os ajudou a estreitar ainda mais as origens dos switchbacks. Os pesquisadores supõem que os funis magnéticos poderiam ser a fonte de um componente do vento solar, além de serem a origem dos switchbacks. Existem dois tipos de vento solar, rápido e lento, e algumas das partículas do vento solar rápido podem ter origem nos funis. A estrutura das regiões com switchbacks combina com uma pequena estrutura de funil magnético na base da coroa, disse Stuart Bale, professor da Universidade da Califórnia, Berkeley, e autor principal do novo artigo sobre switchbacks. Isto é o que esperamos de algumas teorias, e isto aponta uma fonte para o vento solar em si. Entender onde e como os componentes do rápido vento solar emergem e se eles estão ligados às trocas
podem ajudar os cientistas a responder a um mistério solar antigo. Como a coroa é aquecida a milhões de graus, muito mais quente do que a superfície solar abaixo. Enquanto as novas descobertas localizam onde as trocas são feitas, os cientistas ainda não podem confirmar como elas são formadas. Uma teoria sugere que eles podem ser criados por ondas de plasma que rolam através da região com o surf oceânico. Outra teoria afirma que são feitas aí por um processo explosivo conhecido como reconexão magnética, onde os funis magnéticos juntam.